bom? Como é que está? Só digam aí para eu saber, né? Para a gente começar, então, 19 horas. Então, tá tudo ok? Oba, que bom. Então, tá tranquilo. Tô vendo que tem bastantes colegas já na sala, né? Passou rápido essa semana, hein? Parece que faz tão pouco tempo que nós tivemos a nossa primeira aula por aqui, né? Conseguiram escrever alguma coisa, conseguiram pensar alguma coisa no meio de tanta coisa que está acontecendo, né? De tantos fatos acontecendo aí, tantas surpresas. Ainda temos a intransigência de mudar a data do Enem, a URGS lançando a lista das leituras obrigatórias, né? Enfim, parece que as datas não mudarão. Eu acredito que a URGS sim vai mudar, porque já tem algumas mudanças no sistema da URGS, no site da URGS, não do vestibular, mas das provas de mestrado, doutorado, a universidade está se organizando, então eu acho que de repente o vestibular muda, um mês a mais, enfim, depende de como andar, mas o Enem parece que não vai mudar, né? Bueno, então tá, vamos começando, vou dar mais uns 2 minutinhos para ver se alguém mais entra, né? Ver se é um probleminha na internet também. Então, pessoal, eu mandei um material para vocês por e-mail. Se quem não conseguiu pegar, pode abrir aí uma janelinha que deve estar na pasta do objetivo, né? Eu mandei essa semana para o ensino, com o materialzinho que nós vamos trabalhar hoje e com a proposta de redação, então, para vocês se divertirem, né? Na semana que vem. Alguém viu se tá lá esse material, tem como conferir. Se não imprimiram ou se não pegaram, não leram, não tem nenhum problema. Se puderem abrir, né, uma pastinha, desculpa, uma janelinha e deixar embaixo na barra de ferramentas para a gente ir usando, melhor, tá? Ó, está no grupo da turma. Que bom. Então, é só clicar lá e deixar abertinho, porque hoje nós vamos começar. Pessoal, na aula passada, então, a gente fez, né, uma primeira aula, assim, sobre a leitura, sobre leitura da proposta de redação, né? Como ler a proposta de redação. Depois eu recebi até umas mensagens de alguns dizendo, que legal, não sabia que podia olhar o texto, eu não sabia que podia usar qualquer detalhe que tivesse no texto. Isso, exatamente esse material ali, Eduardo, a proposta de redação e texto dissertativo. Tá? Exatamente, são 2 materiais. Um é a proposta em si, que é uma folha só, igual essa, e a outra são algumas folhas que nós vamos usar provavelmente nessa aula e na outra ainda, se não der tempo de vermos tudo hoje. Ganhamos um pouquinho a mais de tempo. Hoje nós vamos até às 8, né? Não é muita coisa, mas já ganhamos aí um tempinho a mais para discutir, ou pelo menos para que eu possa deixar em aberto uns 5 minutinhos ali no final, ou 10, para que vocês tirem as dúvidas depois de nós lermos o material, né? Bom, pessoal, 7h05 aqui no meu relógio, a questão é a seguinte, o que eu pensei para hoje, tá? Nós vamos entrar um pouquinho agora no início do texto, como começar um texto, como começar uma redação. Na aula passada a gente viu a leitura do texto, ok, já li o texto, já sei que eu posso me dedicar lá a partir dos textos motivadores, escrever meu texto, mas eu tenho problema de começar, eu não sei começar, me bate um branco no começar, e também, além de bater esse branco no começar, eu não sei o que botar no início, é sempre uma dificuldade, eu olho no relógio, o tempo já passou, levei 1 hora e não comecei o texto ainda, certo? Opa, a Maria está dizendo que não conseguiu achar esse material. Bom, eu tenho aqui, Maria, que está na pasta do grupo. É esse material, e o primeiro é esse aqui, ó, que diz texto dissertativo. No grupo, a Fernanda está dizendo, coloquei no grupo da turma no WhatsApp, e tem também no grupo do Face. Dá uma olhadinha aí, Maria, se tu encontras, tá? É bem importante que tu tenhas, se tu conseguires abrir hoje, melhor para nós, tá? Bom, pessoal, enfim, então, assim, é bem comum, para quem não tem a prática de escrever texto, né? Esse monstro do início, essa dificuldade,
porque o que sai como resposta aí é: eu não tenho o que colocar no meu texto, eu não sei o que colocar, eu não tenho ideia nenhuma. Ó, Maria conseguiu, que bom. Eu não tenho ideia nenhuma para colocar no meu texto. Pessoal, não é isso. De fato, depois que a gente aprender a ler bem os textos de apoio, não é que nós não tenhamos nenhuma ideia para colocar no texto. De fato, nós temos são muitas ideias. E elas ficam pipocando. E essa confusão mental que dá no início, nos parece, no primeiro momento, que nós não temos ideia nenhuma para colocar no texto. Né? Bah, eu não sei por onde começar. Aí eu travo, aí eu paro. Bah, não sei por onde começar, as ideias não estão saindo da minha cabeça, eu não sei. Bom, esse é o primeiro fantasma que nós vamos ter que abandonar da nossa cabeça, né? E como fazer isso, Jores? Eu tenho muita dificuldade para escrever, faz tempo que eu não escrevo, na minha turma de ensino médio a gente quase não escrevia. Todas essas dificuldades, pessoal, eu acompanho já há algum tempo, tá? Então, abrindo o texto dissertativo, lá o primeiro material teórico, tá? Eu pensei a aula de hoje a gente vê isso, esse início do texto, e depois, no finalzinho, dar uma lida na proposta para discutir e deixar vocês com algumas ideias para escreverem durante a semana. Bom, a primeira coisa que nós sabemos, né, é que um texto ele é organizado em início, meio e fim. Ó, que legal, isso é chorar chovendo molhado. Isso eu já sei, Jones, que tem um início, meio e fim. Bom, pessoal, quando eu coloquei lá para vocês o material, eu coloquei bem na parte de cima, vocês conseguem ver aí, quatro elementos que não podem faltar para quem quer escrever um bom texto, tá? O primeiro nós começamos a fazer, de alguma forma, na semana passada, a gente começou a olhar para a questão da leitura, né? A gente viu que, lendo bem o texto de apoio, eu já tenho as ideias para colocar no meu texto. Mas só isso não basta, eu preciso ler mais, eu preciso estar em busca não daquela leitura assim, eu preciso ler tudo que eu encontrar pela frente, que esse tema pode cair lá no Enem ou pode cair lá na URGS. Gente, se vocês lerem um texto hoje sobre pena de morte, provavelmente, se chegar lá em novembro e o tema for esse no vestibular, no Enem, vocês pouco lembrarão do texto que vocês leram hoje. Os textos eles servem para ir nos dando uma bagagem cultural, uma bagagem intelectual, que poderão nos servir para a terceira habilidade que o Enem nos cobra, que é aquela habilidade em que eu tenho que trazer elementos de outras disciplinas, de outros campos do conhecimento para dentro do meu texto. Ou seja, o corretor do Enem, ele não quer encontrar um texto apenas com introdução, desenvolvimento e conclusão e sem nenhum erro de português. Isso também é importante, mas ele também quer encontrar alguém que diga assim, opa, o tema é pandemia, o tema veio esse ano aí o tema da questão da pandemia, o que o aluno trouxe, o que o candidato trouxe de bom para esse texto, para contribuir com esse texto? Aí é que vai entrar, pessoal, a diferença de quem se dedicou a ler livros durante a sua formação, durante o seu tempo livre, e quem não se dedicou. Por exemplo, eu citei agora o tema da pandemia. Se eu for usar só 2 livros para justificar isso, para dar como exemplo disso, eu posso citar o Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, por exemplo, se eu tiver lido, ou eu posso ir além e citar A Peste, do Camus, também pode ser, ou quem sabe algum livro que tenha A Revolta da Vacina, com elemento de pano de fundo. Então, é importante a leitura, pessoal, não dá para a gente deixar de ler. Não precisa ler tudo, não precisa ser um leitor assíduo, mas quanto mais leituras vocês tiverem, mais bagagem vocês terão para colocar no texto. Bom, Juarez, uma pessoa que lê muito, escreve bem? Não, obrigatoriamente. Eu conheço várias pessoas que leem bastante, e quando sentam diante de um computador para digitar um texto, ou de uma folha de caderno para escrever um texto, não conseguem escrever o texto. Por quê? Porque falta o nosso terceiro elemento, que vem depois. Então, tem a leitura, a reflexão que eu faço dessa leitura, né?
Eu não posso apenas ler e não refletir sobre ela. Então, eu leio, eu faço as minhas reflexões e, a partir disso, eu vou para um elemento que às vezes a gente esquece. E é nesse elemento que nós vamos entrar hoje, que é a técnica. O texto, sim, pessoal, tem uma técnica. E a técnica, ela não é mágica, certo? Vocês, pelo menos eu, pode ser que algum cursinho, algum professor youtuber, enfim, alguém que vocês conheçam, dê dicas certinhas de coloquem essa frase aqui e termine com essa frase aqui que vai dar certo. Não é por aí que eu vou adentrar, pessoal. A técnica é mostrar para vocês que para fazer uma introdução, o que tem que ter nessa introdução, o que pode se colocar nessa introdução, o que não se deve colocar nessa introdução, o que deve ter no meu desenvolvimento, como é que eu vou seguir com esse meu texto e como é que eu vou concluir esse meu texto. É bem importante vocês saberem também que eu tenho que avaliar o contexto e a proposta de produção que está me sendo solicitado. Deixa eu traduzir isso de uma forma mais clara. O Enem, por exemplo, ele pede que seja apresentado ao longo do texto ou no final um agente que possa intervir naquele problema. A URGS não pede isso. O Enem pede um texto dissertativo argumentativo. A URGS pede um texto apenas dissertativo. Então, eu tenho que saber para quem eu estou escrevendo, o que a proposta me pede, saber bem para qual proposta eu estou produzindo esse texto, porque eu não posso levar o modelo de um sistema para outro, certo? O que tem acontecido muito, né, na banca de corretores do Enem? Desculpa, do Enem não, da URGS. Ano passado eu não corrigi a URGS porque, enfim, veio para mais cedo o vestibular, eu estava dando aula, não deu para participar. Mas o que já estava acontecendo nos anos anteriores? De cada 10 redações que nós corrigimos, 7 tinham a mesma estrutura do Enem. Ou seja, alunos preocupados em colocar uma proposta de intervenção. Gente, a URGS não pede proposta de intervenção. Tá, Jorge, se eu colocar, eu vou perder ponto? Olha, se estiver de acordo com o tema, se estiver encaixado direitinho e se estiver a favor do texto, ou seja, contribuindo para o texto, contribuindo para a reflexão que tu estás fazendo, sem problema. Agora, colocar um agente só, exclusivamente para colocar na redação da URGS, porque eu aprendi que no Enem a gente coloca, vocês não estão analisando que vocês estão em dois contextos diferentes. Então, vamos focar primeiro, né, nesses 4 elementos aqui, pessoal, que eu quero que vocês tenham como, assim, ó, um mandamento para vocês. Do que é feito um texto? De leitura, de reflexão, de prática, de técnica e de prática. Juntando isso, e vejo que é um trabalho de tijolinhos, né? Eu leio, eu reflito sobre essa leitura, a partir da reflexão, eu vejo como eu vou colocar isso dentro de uma técnica que o Juarez ensinou lá, introdução, desenvolvimento, conclusão, e a partir do momento que eu tenho isso enraizado no meu cérebro, eu vou praticar. Quanto mais se pratica, mais facilidade se tem. Juarez, eu posso escolher um modelo que eu gosto de fazer e colocar como meta seguir sempre esse modelo para treinar esse modelo, praticar esse modelo? Não só pode, como deve, certo? No momento em que vocês, por isso é muito importante, pessoal, que vocês façam, né, a redação aí semanal e mandem para o e-mail, enfim, para que vá para o corretor, mesmo que vocês não tenham a técnica ainda, mesmo que vocês não estejam fazendo um texto bom, não se preocupem agora nesses primeiros meses com a nota que vai vir para o corretor, tá? Sofia, depois eu te respondo isso no final, tá? Qual o e-mail do corretor, tá? Porque eu ainda não tenho isso claro, depois eu pergunto também na sala. Olha só, então é importante que vocês tenham, né? Bem claro que é importante treinar, é importante fazer a redação, é importante escrever. Porque daí vocês vão encontrando um estilo que é de cada um, certo? E aí daqui a um pouco isso vai estar tão aqui que vocês conseguem dizer assim, opa, que legal,
eu já sei que eu vou começar assim, porque, pessoal, no momento que vocês tiverem um modelo e que vocês souberem colocar isso, todo o tema se encaixa nesse modelo, certo? Então, dá para nós seguirmos um modelo, mas é um modelo de cada um, não o meu modelo, mas o modelo da Sofia, o modelo da Carla, da Clara, enfim, cada um vai ter o seu modelo, desde que coerente e desde que com acordo com o texto dissertativo, que é o que pede. Então, assim, ali eu coloquei 4 elementos que eu acho bem importante que nós tenhamos em mente, tá? Conhecer bem o assunto abordado, né? Tá, Juarez, mas tu disseste na aula passada que o tema da redação é uma surpresa. Então, como é que eu vou conhecer bem? Bom, lendo os textos de apoio, a gente já tem um bom nível de conhecimento. E quanto mais nós lemos, mais nós vamos ter bagagem. É um filme que eu assisti e eu posso fazer uma relação com o tema. É um livro que eu li, é uma letra da música que eu conheço, é uma série que eu assisto, né, a que eu assisto. É um filme, de novo, voltando à questão do filme, essa semana eu vi, não sei se vocês já viram, O Milagre da Cela 7, né, a nova produção que está lá no Netflix. Dá para fazer alguns paralelos ali com a questão do sistema, da pena de morte, né? Então, é sempre levar essa bagagem para dentro do meu texto. Então, conhecer bem o assunto abordado, escrever bem, certo? E o escrever bem que eu estou falando agora aqui é da questão gramatical, sim. Então, vamos lá, vamos praticar ortografia, vamos praticar crase, acentuação, concordância, vamos buscar esses elementos, né? E aí sim, pessoal, quando o corretor mandar de volta os textos para vocês, é bom que vocês façam, né, um apanhado disso e percebam no texto assim, poxa, eu tenho que estudar acentuação, olha aqui, quanto eu perdi por causa de acento. Então, eu não sei acento, eu vou ter que estudar acentuação, vou ter que pedir ajuda para o professor, vou ter que ver videoaula, vou ter que... Enfim, eu vou ter que ir atrás disso. Não, mas eu não errei nada de acentuação, nada de ortografia, mas o meu problema é concordância do verbo. Eu não sei, eu tenho que olhar para o meu texto e ver o que eu estou errando para arrumar isso. Terceira, boa organização semântica, né? Sentido, ter coerência das ideias. Eu não posso colocar ao longo do meu texto, né? Se o tema fosse pena de morte, por exemplo, né? Se eu defendo que não deve ser colocado em prática a pena de morte no Brasil, e lá no final eu falar que a criminalidade diminuiria se houvesse a pena de morte. Eu não estou sendo coerente, eu não escolhi bem o sentido que eu quero dar para o meu texto. Então, a organização aqui do meu pensamento, o que eu vou colocar nesse texto, qual é a linha que eu vou seguir. E, por último, um bom embasamento das ideias, né? Ou seja, eu penso isso, como é que eu vou provar isso? O que serve de argumento para que eu consiga dar ênfase a esse texto, comprovar o meu ponto de vista, né? Feito isso, nós entramos naquela questão que eu já até antecipei hoje, que é diferenciar que tipo de texto eu estou fazendo. Eu coloquei ali que a dissertação, ainda na primeira folha, tá? Para quem está seguindo o material, a dissertação se divide em dissertação expositiva e dissertação argumentativa. Pessoal, na expositiva nós nem vamos entrar muito, e eu vou dizer para vocês por quê. Porque a expositiva ela não é cobrada nos nossos vestibulares nem no Enem. A expositiva seria aquele texto em que eu vou analisar um tema, vou expor os dados que eu conheço sobre esse tema, né? E, no máximo, dar uma solução se ele for um problema. Não é isso que o Enem cobra, não é isso que a URGS cobra. Nós vamos entrar no texto da dissertação argumentativa, aquela em que, tão importante quanto eu colocar meu ponto de vista, é sustentar meu ponto de vista. Juarez, eu não sei fazer isso, eu nunca fiz um texto dissertativo, eu não sei dar ideia, opinião, eu não sei sustentar minha opinião. Gente, a gente faz isso todo dia, toda hora. Nós, enquanto agentes, né, nós fazemos isso, só que nós fazemos isso aqui, ó, no gogó. E cada vez mais, agora nas redes sociais, as pessoas estão dando opinião. Nós fazemos isso o tempo inteiro, a gente argumenta o tempo inteiro. Né? Quem já não passou, e quem é pai ou mãe, né, de ouvir, ou quem não é, ele está na posição de filho, de ouvir o seguinte: eu preciso comprar um celular novo, meu celular está ruim. Olha, isso é um ponto de vista, o celular está ruim. Agora, por que está ruim?
Por que tem que comprar um novo? E quando a pessoa começa a discutir, dizendo por que tem que comprar um novo, porque a tela está quebrada, porque não tem mais memória o meu celular, porque meus amigos todos têm um novo e eu não tenho, porque a promoção está boa, eu posso trocar o meu por o usado por um novo, eu vou ganhar desconto. Tudo isso que está sendo dito numa discussão em casa são argumentos para sustentar um ponto de vista. Então, a gente faz dissertação, só que a gente faz aqui, no Gogó. A gente não faz na escrita. Então, lembrando que a dissertação é um texto onde eu terei que dar uma opinião e eu terei que sustentar essa opinião. Ponto de vista, pessoal, sem opinião, sem argumento, não serve para nada num texto. Então, dizer, por exemplo, né, que as pessoas perdem muito tempo na internet e não aproveitam o tempo com a família, voltando um pouquinho no tema da redação passada que eu deixei com vocês, isso é ponto de vista, legal. Tu pensa isso. Agora, por que tu pensa isso? Como é que eu vou saber, como é que tu vai me convencer disso? E aí eu tenho que achar isso dentro do texto de vocês. Bem embaixo dessa folha, vocês vão ter assim, estrutura do texto dissertativo, tá? Deixa eu perguntar de novo, tá todo mundo me ouvindo? Tá bem? Tá tranquilo? A câmera tá boa? Porque eu não tenho como ter esse respaldo. Tá, ok, ótimo. Então, assim, quando vocês quiserem interferir também, pode interferir, tá, pessoal? Então, vejam só. O texto de vocês é trabalhar introdução, desenvolvimento e conclusão. Para a aula de hoje, como a gente não vai ter os 2 períodos que nós teríamos lá, enfim, é 1 hora apenas, e também mesmo que nós tivéssemos, eu entraria primeiro só na introdução. Então, hoje eu vou mostrar, nós vamos discutir aqui, eu vou mostrar um pouco para vocês de como é que eu posso iniciar meu texto. O que eu posso colocar no início do meu texto? O que não deve ser colocado no início do meu texto? Então, não se preocupe. Nós vamos, nesse primeiro material que eu enviei essa semana para vocês, é somente sobre a introdução. Certo? E aí vocês vão ler depois com mais calma esse material e vocês vão identificar qual modelo vocês querem. Eu, por exemplo, Juarez, se fosse hoje fazer uma redação para um vestibular, eu já tenho o meu modelo de introdução. Eu já tenho aqui na minha cabeça o meu modelo de introdução, eu já vou pegar o tema lá e já vou colocar dentro desse modelo que eu escolhi. Eu vou sempre usar o mesmo modelo. Mas eu tenho que saber qual modelo qual modelo me é mais conveniente, que eu me sinto mais confortável ao escrever. Então, eu coloquei ali, ó, já na parte seguinte, né? Diz assim, estudo da introdução. Nós vamos estudar hoje um pouquinho da introdução. Bom, pessoal, eu acho que o nome, né, para não ser redundante, o nome já diz muito, né? Eu vou introduzir o assunto. É o meu cartão de visitas. Né? É aquele texto que, por exemplo, quando vocês já passaram por isso, né? Quem abre um jornal, por exemplo, vai ler uma crônica, ou um texto mesmo de opinião. Se o texto está muito enrolado no início, se não está claro para mim, se eu não consigo definir do que está sendo escrito, do que vai ser abordado naquele texto, eu acabo nem lendo até o final. Agora, se eu, já no início, eu sei do que se trata, vejo que esse assunto me interessa, vejo a opinião do autor sobre esse assunto, eu vou chegar até o final da leitura. E é isso que nós esperamos da introdução de vocês. Nós esperamos que a introdução seja clara, objetiva, sem enrolação, que mostre qual o tema do texto, que posição o autor do texto assumiu em relação a esse tema, que caminho ele vai nortear o texto a partir dali. Então, ela é uma parte fundamental do texto. Eu não posso fazer qualquer introdução. Certo? Eu tenho que ter... Essa parte, para mim, ela não é o coração do texto, porque o coração do texto é o desenvolvimento. Mas ela é muito fundamental. Certo? Então, aqui, pessoal, nessa introdução, a gente vai ter que apresentar uma tese. O que é uma tese? Né? A tese é o que eu penso sobre o assunto. A tese é o meu posicionamento a respeito daquele tema que está sendo tratado. Eu estava discutindo hoje à tarde, numa outra aula, né, uma proposta de redação sobre se o tempo vale dinheiro ou não. Se o tempo pode ser medido através do dinheiro. Né? Então, essa era a proposta que eu tinha com a outra turma, e a gente passou uma boa parte discutindo isso, e não saía do lugar, porque os alunos não conseguiam definir o seu posicionamento.
ficavam naquela assim, eu acho que às vezes o tempo vale dinheiro. Mas eu acho que quando a gente está com a família, o tempo não vale dinheiro. Pessoal, muitas vezes, principalmente numa redação de vestibular, a gente tem que assumir um posicionamento, defender esse posicionamento e depois terminar a prova. Se eu perceber que eu não concordo com ele, mas no meu texto ali, vocês têm que jurar de pé junto que é esse posicionamento e tocar a ficha, tá? Bom, quantas linhas é aconselhável na introdução? Ter o máximo, no mínimo? Vamos falar disso logo, logo, tá? Ou já podemos antecipar, não tem nada aqui, nenhum script. Pessoal, assim, ó, o que nós temos que ter em mente, tá? O corpo do meu texto, o coração pulsante do meu texto é o desenvolvimento. É lá que eu vou desenvolver o meu raciocínio a respeito do tema. Então, eu não posso, né, ter, por exemplo, uma introdução que me ocupe. Eu tenho que ter em mente que o texto do Enem são 30 linhas. Então, ele tem menos fôlego para eu escrever do que o vestibular da URGS, que tem no mínimo 50, no máximo 50. Então, vejam só, eu tenho que partir da premissa que se eu tenho 30 e eu tenho que dividir esse meu texto em no mínimo 4 partes, né? Uma introdução, dois desenvolvimento e uma conclusão. Eu não posso ter uma introdução aí de 12, 15 linhas, porque eu ocupei já 50% do meu texto e o que vai sobrar para os demais? Então, eu penso que uma introdução sempre em torno de 5 linhas, 7 linhas, no máximo, eu consigo dar conta de escrever. Juarez, mas eu quero escrever com 4 linhas. Tem problema? Não, não tem problema, desde que ela dê conta de ter a tua tese e apresentar o tema. Isso é fundamental, tá? Então, eu coloquei ali embaixo alguns tipos de introdução com o modelo. O primeiro modelo dele, pessoal, é um modelo que tem aparecido bastante como nota boa no Enem, né, que é a narrativa, que é aquele modelo assim, eu vou começar narrando alguma coisa no meu texto, né, narrar, contar, trazer uma contação para o início do meu texto, e a partir daí eu faço o link com o debate que eu quero estabelecer no desenvolvimento. Isso é legal, não há nenhum problema. Qual é o único problema que nós temos? Eu coloquei lá embaixo como atenção. O problema acontece aqui quando a pessoa se atrapalha e ela fica contando uma história, uma história, uma história, uma história, e faz toda a introdução como uma narrativa. Ou o texto inteiro ela conta uma história. Daí ela fugiu da proposta, daí ela se atrapalhou toda. Então, assim, quem for escolher esse tipo de narração, tem que lembrar que o que eu vou narrar, o que eu vou contar, está a favor do que eu vou dizer depois. Talvez eu quero narrar a cena de um livro. Tu falaste que eu posso citar livro. Eu quero começar narrando a cena de um livro que eu li, ou de uma série que eu assisti, ou de um filme que eu vi. Eu posso fazer isso? Claro, é super legal, é criativo, tá bem bom, tem aparecido alguns textos bons com esse tipo de introdução. Só eu não posso esquecer que eu não estou contando o filme, que eu não estou contando o livro. Eu tenho que discutir o tema. Então, se eu quero colocar lá, né, uma cena de um livro do Machado de Assis que eu li no colégio lá e lembro, né, eu tenho que ocupar o mínimo possível com essa narrativa. Bom, pessoal, vou pedir desculpa para vocês, tá? Eu acho que metade do que eu falei não foi ouvido, tá? Eu vou retomar, então, ali o item 3, tá? Que diz o modelo de introdução à alusão histórica, né? Certo? Peço desculpa aí, caiu, o Leandro me avisou aqui. É que para mim estava aparecendo, pessoal, eu estava aparecendo aqui na CAM, sempre bonito, sempre lindo, estava aparecendo som bom, então eu não estava vendo o que estava acontecendo. Eu fiquei falando para mim mesmo, quase 10 minutos falando para mim mesmo. Então tá, pessoal, vamos voltar ali no item 3, que esse item é bem importante. Alusão histórica. Paramos no primeiro? Então vamos voltar um pouquinho no segundo. O segundo, pessoal, é aquele tipo de introdução bem legal de fazer, eu gosto, mas assim, eu acho um pouco arriscado, um pouco perigoso. Por que eu acho perigoso? Porque é uma exemplificação, tá?
Tá, eu posso continuar então a aula? Tá tudo bem? Sim, né? Tá, ok, eu vou continuar. Olha só, então a exemplificação é quando eu vou me basear em dados, né, em dados estatísticos de pesquisas, ou fatos que estão acontecendo nesse momento para, então, linkar com o meu tema, certo? Eu coloquei ali uma introdução bem boa, um modelo que diz assim, ó, os índices de violência contra a mulher na sociedade brasileira são estarrecedores. Veja que a primeira frase dessa introdução é uma verdade absoluta. É uma verdade que não dá quase para contestar. Todo mundo sabe disso, que os índices são altos. Então, eu coloquei uma frase boa. A partir dessa frase, eu venho trazer os dados. Segundo o mapa da violência, mais de 43 mil mulheres foram assassinadas no Brasil só na última década. De onde é que eu tirei esse dado? Provavelmente de um texto de apoio. Os dados revelam não só os níveis de violência em si, mas também o quanto existe de preconceito, segregação e machismo no Brasil. Veja, a pessoa coloca uma verdade absoluta, que é a primeira frase do texto, curta, não chegou a ocupar nenhuma linha, depois apresenta uns dados que têm a ver com o que ele disse antes, e por fim coloca que isso revela um problema que tem que ser enfrentado, o machismo na sociedade brasileira. Perfeito, encaminhou um modelinho bonitinho para ser discutido depois. O terceiro modelo, pessoal, que eu propus para vocês é a alusão histórica. Eu gosto pra caramba desse modelo. Só que vocês têm que cuidar uma coisa, não pode se cair o risco, tá? O cara sabe bastante história, ele quer fazer um relato da história, quer comparar com a história, quer falar sobre o conhecimento que ele tem de história, mas o texto não é apenas para contar a história ou trazer esse conhecimento. Se eu vou buscar um fato da história que eu tenho na minha bagagem cultural, esse fato tem que estar a serviço do texto. Então, se eu quero falar sobre a importância da vacina, se o meu texto for sobre a vacinação no Brasil, eu posso lá, eu tenho conhecimento, eu posso buscar a revolta da vacina em 1904, eu posso falar sobre o Oswaldo Cruz, né? Eu posso falar como foi isso naquele momento da sociedade, por que que ela aconteceu, mas eu não posso só ficar falando do século passado. Eu tenho que trazer isso para a atualidade. Cuidem isso. Então, olha o modelo que tem ali, ó. Durante principalmente a década de 1980, o Brasil mostrou-se um país de emigração. Na chamada década perdida, inúmeros brasileiros deixaram países em busca de melhores condições de vida. No século XXI, um fenômeno inverso é evidente. A chegada ao Brasil de grandes contingentes imigratórios, com indivíduos de países subdesenvolvidos latino-americanos. No entanto, as condições precárias de vida dessas pessoas são desafios ao governo e à sociedade brasileira para a plena adaptação de todos os cidadãos à nova realidade. Opa, tá sem som? Mas e agora o som voltou? Tá, tudo bem. É que às vezes o som pode ser problema no meu microfone aqui, pode ser problema no microfone de vocês, tá? Mas está acontecendo isso mesmo, pessoal. Olha só, essa introdução aqui é número 3, com fatos históricos, tá? Vejam que ela seguiu um modelinho que vocês podem adotar para o Enem. Porque fez uma alusão histórica no primeiro período, durante principalmente a década de 80, o Brasil mostrou-se um país de imigração. Verdade, muita gente saiu do Brasil na década de 80. Ela apresentou o tema, que é o processo imigratório para o século XXI, que pedia no tema, e mostrou o problema em si no último período do texto. No entanto, as condições precárias de vida dessas pessoas são desafios ao governo e à sociedade brasileira para a plena adaptação de todos os cidadãos à nova realidade. Fez uma seleção histórica lá com os anos 80, trouxe para a atualidade e mostrou que é um problema que precisa ser resolvido.
Certo? Ok? Estão me vendo? Eu acho que sim, eu acho que está todo mundo me vendo, tá? Bom, se estão me ouvindo, já está de bom tamanho, né? A quarta, o quarto modelo de introdução, pessoal, é o de definição, tá? Esse modelo é bem legal para URGS, que pede temas um pouquinho mais abstratos, ou às vezes, né, não tão polêmicos, não tão sociais. O que é uma definição? É aquele que eu vou começar dando um conceito sobre o problema. A violência no Brasil é... A situação da mulher brasileira encontra-se. O desemprego no Brasil é um fenômeno que... Eu já vou começar conceituando o que é. Certo? Então, a minha primeira frase já começa dizendo um conceito. Olha ali, ó. Isonomia é a noção em lei de que todos são iguais. Rui Barbosa, uma vez, definiu o conceito da seguinte forma: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. As leis, portanto, devem seguir essa diretriz e ser aplicadas de acordo com as transgressões. Mas será possível os desiguais se tornarem iguais? Isso aqui eu coloquei já porque eu sabia que alguém ia me perguntar. Só eu posso botar uma pergunta na minha introdução? Olha, a pergunta, se for colocada na minha introdução, eu tenho a obrigação de responder com o meu texto. O meu texto tem que ser a resposta. Não é uma pergunta vaga que eu não tenha resposta ao longo do texto. Eu tenho que responder com o texto. Se tem um modelo que tira a melhor nota, não, não tem. Certo? Não tem um modelo que tire a melhor nota. Pessoal, nenhum corretor vai abrir a redação de vocês para corrigir, nem na URGS, nem no Enem, e vai dizer assim, opa, eu vou olhar aqui se esse cara seguiu exatamente a receitinha. Não, nós somos orientados a ler o texto de vocês. A ler, ver se tem coerência, coesão, se está bem escrito, se está bem articulado, se tem ponto de vista. Então, não tenho modelo, certo? Eu tenho outros aspectos a procurar dentro do texto. O último modelo, pessoal, número 5, eu estou agilizando um pouquinho, né, para discutir um pouquinho o tema que eu deixei para vocês. O último modelo, número 5, é aquele que eu vou usar uma citação. Olha, eu disse agora há pouco, há um minuto atrás, que não tem tido, né, modelos que tiram melhor nota. Pessoal, não era para ter. Mas as que têm tirado nota mais alta, geralmente elas apresentam bastante citações ao longo do texto, inclusive na introdução. Não, talvez não seja por isso. Não é, o cara botou uma citação no início, ele vai garantir 800, ele vai garantir 900. Não. O que acontece é que uma citação bem colocada, em acordo com o que vai ser discutido ao longo do texto, mostra que o cara tem bagagem cultural, mostra que o cara tem leitura, mostra que ele está relacionando filosofia, se ele citou um filósofo, se ele cita um autor, ele está usando literatura. Se ele cita um matemático, né, ele vai estar trazendo de outro campo para ali. Então, essas citações, elas contribuem para mostrar para o corretor o nível de capacidade intelectual que a pessoa que está escrevendo o texto tem. Se eu posso misturar os modelos? Sim. Vocês podem criar um modelo que seja de vocês, sempre lembrando que eu tenho que ter o tema e o meu ponto de vista, certo? Eu tenho que mostrar isso, o ponto de vista, de alguma forma que eu mostre que aquilo é um problema que vai ter que ser resolvido ao longo do texto, tá? Então, citação. Aí vem uma grande problemática, né? Juarez, eu posso decorar 10, 15 citações, ter essa bagagem decoradinha, né? E usar no meu texto? Claro, claro que pode, tudo pode. Só que não esqueçam de que tem que relacionar com o texto, certo? Ou seja, tem gente que às vezes cita Nietzsche na redação e nunca leu um livro do Nietzsche. Nem sabe quem é. É porque a frase é bonita e decorou. Juarez, isso vai ter problema? O corretor vai ir atrás de mim saber se eu li o Nietzsche ou não? Claro que não. Agora, o que o corretor vai olhar? Esse cara realmente tem bagagem cultural de alguém que lê filósofos como Nietzsche?
essa pessoa que citou Saramago realmente leu o ensaio sobre a cegueira? E a gente tem como perceber isso, pessoal, quando a citação é uma mera citação que não fecha em lugar nenhum, certo? Que não traz nada para contribuir com o meu texto, certo? Então, cuidem. Claro que a gente pode, depois eu mesmo, ao longo das aulas, eu vou mandar para vocês algumas citações importantes, que são legais a gente ter na bagagem, né? Que isso contribui com o meu texto, mas lembre-se que a citação tem que ser realmente vinda do conhecimento de vocês, e não meramente, porque a gente corre um grande risco de citar alguma coisa e depois não saber o que fazer com ele, com essa citação. Não saber como encaixar, não saber por que eu coloquei ali, certo? Então, e outro problema que nós temos aqui, como fazer essa citação? Às eu coloco entre aspas e digo exatamente como foi dito pelo o autor, ou eu conto do meu jeito, embora eu não lembre das palavras. Pessoal, olha só, aqui nós temos uma artimanha, tá? Se eu lembro exatamente da frase, se eu decorei aquela frase, sei certinho como colocar, tá? Eu vou colocar entre aspas e vou colocar a frase, certo? Todo ser humano age solidariamente por interesse. Essas palavras de Machado de Assis, veja que eu falei exatamente como Machado de Assis tem no texto dele. Então, eu coloquei entre aspas. Mas eu não lembro bem as palavras do Machado, mas eu sei a ideia, eu sei o que ele defendia com isso, certo? Então, eu posso ir lá e colocar a citação indireta, aquela que eu não vou colocar entre aspas, mas que eu vou contar com as minhas palavras o que ele dizia. Então, para o renomado escritor Machado de Assis, o ser humano era movido por interesses, mesmo quando praticava algum ato de solidariedade. Eu citei Machado, citei um pensamento de Machado, mas eu não coloquei a citação direta. Eu coloquei a citação indireta. Eu coloquei ele no material para vocês esses modelos, tá? Então, a última o último modelo de introdução nosso diz assim, ó. Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direitos, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Por que está entre aspas? Porque é exatamente isso que está escrito na Constituição. Certo? Esse é o preceito. Isso é o que reza o artigo 7 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas a realidade nos mostra fatos bem diferentes, principalmente se compararmos o tratamento dado ao infrator de colarinho branco àquele que recebe o cidadão comum que tem a infelicidade de áudio. Voltando agora com o áudio. A primeira frase desse modelo de introdução é um artigo citado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por isso ele está entre aspas. Tá? Está exatamente igual. Agora, se eu não lembro das palavras da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas eu sei que lá tem isso. Eu posso citar? Sim, eu vou citar com as minhas palavras. Né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos já garante que todo cidadão é igual perante a lei e tem os seus direitos e deve ter seus direitos assegurados. Eu citei do meu jeito, eu não preciso colocar entre aspas. É a citação indireta, certo? Cuidado! Lembrando, atenção, a citação não pode ocupar toda a introdução. Então, não fiquem citando. Às vezes eu tenho lá um texto que eu decorei de 4 linhas e eu vou ocupar uma linha para escrever o restante da minha introdução. Daí eu já me atrapalhei. Certo, pessoal? Alguma pergunta sobre a introdução? Claro que assim, em 1 hora eu falando rápido aqui, né? E ainda com esses probleminhas que deram, a ideia é só para esclarecer um pouco mais para vocês. Depois a gente vai retomar tudo isso. Eu vou ensinar depois, né? Logo que a gente voltar, vou dar outros modelos que a gente pode usar para quem estiver mais perdido. Mas é para que vocês tenham agora, né? Para quem está com dificuldade de começar, algum modelinho para se basear e começar a escrever. Certo? Alguma pergunta sobre essa parte do texto, pessoal, que vocês queiram colocar agora, que eu possa ainda responder? Não?
Eu vou achar que está todo mundo me ouvindo. Eu deixei... Tá, olha só. Eu deixei uma propostinha, que não é uma novidade, tá? Ou seja, Juarez, mas tu deixou uma proposta do Enem de 2012. Essa proposta já caiu. Tu está ocupando o nosso tempo com uma proposta que já caiu. Não. Eu estou ocupando o tempo de vocês para a gente colocando em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Não interessa o tema, nós temos que escrever agora. Então, eu coloquei um texto aqui para colocar em prática aquilo que nós vimos na aula passada, ou seja, que vocês consigam olhar, tem 1, 2, 3 textos diferentes, 4 textos diferentes nessa proposta. São textos que exemplificam bastante o tema. Então, olhem para o texto de vocês, sublinhem o que vocês acham interessante e já tentem fazer uma bagagem para que vocês levem lá para o texto que vai ser escrito por vocês, certo? Então, essa é a primeira atividade. Ler bem e se apropriar desses textos. Veja que é um texto informativo, que está disponível lá no site do Museu da Imigração, que traz um pouco da história. Eu posso enriquecer meu texto com esse texto, com esse tema. Depois eu trago a contextualização, né, do tema ali com os imigrantes do Haiti. Eu já trago para a realidade, porque isso faz parte do tema, o movimento imigratório no Brasil no século XXI. Então, eu não posso estar falando só do processo migratório no século XIX, né, embora tenha sido importante para solidificar a nossa história, mas não é isso, é o processo. E aí, a proposta de redação traz isso aqui, ó. Acre sofre com a invasão dos imigrantes do Haiti. Opa, nós temos uma palavra ali de negação. Sofre com a invasão. Parece um texto até meio preconceituoso, né? Mas não é, pessoal, no sentido de que isso leva vocês que vão escrever o texto ver que isso é um problema. Por que essa invasão ao Acre é um problema? Porque não tem emprego para todo mundo, certo? Porque além de não ter emprego para quem já mora lá, também gera um desconforto para quem chega que não vai ter as condições de vida. Então, lá no final, vocês vão ter que sugerir como que esses problemas podem ser tratados. Lembrando que não é do Acre, do Brasil inteiro. Ainda tem ali do ladinho um texto, né? É um texto multimodal, ou seja, que tem um gráfico aqui que mostra as rotas, né, dos países para onde mais nós temos, de onde mais nós temos recebidos os imigrantes. E depois, ali embaixo, ainda traz um pouco da situação dos imigrantes da Bolívia. Então, são vários textos aqui, né, que vocês podem ler, se apropriar para escrever o texto de vocês. Então, não se apeguem agora ao fato de ser um tema que já passou, porque vocês vão estar praticando duas habilidades, a escrita e a leitura dos textos de apoio, certo? Leiam com calma, escrevam, e alguém falou que vai passar o e-mail, né, para vocês mandarem a redação. Isso já está resolvido? Será? Deixa eu ver se com o pessoal que está me assessorando para ver isso. Já temos um e-mail disponível para mandar as redações? Deixa eu escrever. Oi, estão me ouvindo? Pessoal, eu tive que sair porque eu não sabia se vocês estavam me ouvindo ou não. Olha só, pessoal do ensino, já temos um e-mail para mandar as redações? Ah, tá. Olha só, a Jéssica está me respondendo, pessoal, que vão passar
o e-mail para vocês, então, pelo grupo de alunos, tanto no Face quanto pelo WhatsApp, tá? Esse e-mail para vocês mandarem aí como é que vai funcionar o processo, então, de correção. Pessoal, temos ainda alguns minutinhos para não entrar na aula do outro professor. Alguma pergunta? Alguma sugestão? Na semana que vem nós vamos entrar no desenvolvimento. Como desenvolver? O que eu posso trazer para o desenvolvimento? Eu espero ter contribuído um pouquinho, né, pessoal, para que vocês tenham pelo menos assim um norte para começar o texto, tá? Ok? Era isso? Então, pessoal, eu vou me despedindo de vocês, tá? Uma boa semana, um bom final de semana, leiam bastante, fiquem em casa, quem puder ficar. Eu sei que não é uma realidade para muita gente. Não subestimem o Covid-19, né? Aproveitem para ler as leituras obrigatórias, inclusive esse livro aqui, né? O Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo, é um livro que veio para nós esse ano, é o livro da editora com a qual eu publico os meus livros também. Então, se alguém tiver com dificuldade de encontrar, quiser, depois na outra aula eu posso combinar com vocês uma maneira de vocês conseguirem, né? Eu sei que o pessoal está enviando por correio, mais barato, em função da pandemia, é um livro que já dá para começar a leitura, certo? Então, tem o que fazer, né? Boa noite para vocês, bom final de semana, um beijão para todos. Tchau, tchau.